Eu vejo que tem gente que tem um pouco de dificuldade às vezes, porque assim, as pessoas sabem o que fazer contra E4, as pessoas sabem o que fazer contra D4, pelo menos assim, em linhas gerais, mas muita gente fica confusa em relação ao que fazer contra esse lance, né? É o caso de vocês também ou não? Porque eu tenho um pequeno conselho aqui, é um conselho meio genérico assim, mas uma coisa que potencialmente pode ajudar vocês aqui. O que é que vocês costumam fazer contra cavalo F3? E é um problema realmente ou é só uma coisa da minha cabeça? É, pior que não. Estão achando que eu fui falar pra ajudar o Salinas. Pior que não, era uma coisa absurda, assim. Eu acho que na frase que ele mandou eu falar, eu me ofendia, basicamente. Então, assim, eu passei uma vergonha muito grande ali. Bom, tem algumas pessoas falando, não, sim, não. É o seguinte, geralmente assim, o que eu vou falar agora é um pouco genérico, tá? Depende um pouco da situação, mas muitas vezes você pode jogar contra o cavalo F3 a mesma coisa que você faz contra D4. Então vamos supor que contra D4 você joga D5 e C6, que é a eslava, que é o caso do Salinas, que ele tem a eslava no repertório. Contra o cavalo F3 faz sentido você tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, porque muitas vezes vai acabar transpondo ou levando para posições muito parecidas. Então assim, se você tem um repertório decente contra D4, você também já tem alguma coisa para fazer aqui contra cavalo F3. Não precisa ficar inventando muito. Claro, dá para fazer alguma coisa diferente também, mas como forma aqui de como forma aqui de simplificar a nossa tarefa, dá para jogar D5 direto. Se a gente jogar D5 contra D4 também. Então foi isso que ele fez. E muito rapidamente transpôs. Ele foi fazendo os mesmos lances que o pessoal costuma fazer na eslava. No caso C6, depois E6. Depois disso, esse bispo vai para D6, as pretas fazem um roque. Xadrez muito normal aqui por parte do branco. Aliás, por parte do preto. E dama C2. Aqui, pessoal, mesmo sem conhecer muito a teoria dessa variante, geralmente dá para se virar em posições como essa, porque a gente só precisa continuar respeitando os princípios aqui da abertura. Vamos lá, como é que vocês completariam o desenvolvimento aqui das pretas? Eu sempre gostei dessa posição aqui, porque o preto tem um jeito muito harmonioso aqui de completar o desenvolvimento que eu sempre me agradou. Vamos ver. Vamos ver se vocês chegam na mesma conclusão. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Geralmente tem um delay aqui, que é uma coisa bastante incômoda, pelo menos para mim. O Michael Balbino sugeriu o lance bispo D7. Tem o pessoal falando cavalo D7. Sabe qual que é uma coisa útil de se pensar em uma posição como essa, semi-fechada, assim, que está meio bloqueada? Você tentar imaginar como é que você vai desenvolver as suas peças menores. Toma cuidado para não colocar alguma que fique no caminho da outra. Tá? Então a gente precisa achar casa para todas elas. Não é que você precisa decidir tudo isso agora, mas só pensa sobre isso. Né? Onde que você quer mais ou menos colocar suas peças menores? E por que eu estou falando só sobre as peças menores não as torres e a dama? Porque geralmente numa posição um pouco mais fechada, é mais útil você tentar entender como desenvolver os cavalos e os bispos. Porque a torre realmente não tem muita função numa posição como essa. A gente vai precisar deixar para um pouco depois. Então tudo vai depender aqui de você resolver de maneira inteligente o problema dos bispos e dos cavalos. E se você fizer algum lance que atrapalhe as suas peças, aí todo o desenvolvimento pode ficar comprometido. Então, por exemplo, esse lance bispo D7 tira a casa do cavalo, tá vendo? Então aí logo a gente vai ter problemas aqui para resolver esse nosso cavalo. Novamente um barulho extremamente estranho aqui, acho que voltaram a abduzir o Evandro. Isso já tinha acontecido antes.
Interessante que sempre acontece aqui nos horários das lives. Eu acho que os extraterrestres não querem contato comigo. É claro, parando pra pensar bem agora, isso que eu falei foi completamente absurdo. Mas se vocês tiverem escutado o barulho que eu escutei, vocês vão entender a piada. Quer dizer, eu espero que seja uma piada, pelo menos. É... Bom, cavalo E4, C5 e cavalo C6. Bom, estão chegando alguns lances. Eu não gostaria de jogar cavalo E4 ou C5, viu, pessoal? Porque a gente está na fase da abertura ainda. Então, aqui a gente precisa concentrar em desenvolver as nossas peças primeiro. Por exemplo, o cavalo E4 parece um lance muito ambicioso, sabe? Eu prefiro só desenvolver as minhas peças aqui na fase da abertura, a não ser que o meu adversário faça alguma coisa que eu acho que é um erro. Aí eu tento punir ele com algum lance agressivo.